O objetivo desta aula é compreendermos as leis universais e o que elas representam para o universo de uma maneira geral e para nós como parte integrante deste todo. Esplêndido é o texto de Cícero, como ele calha bem contra os relativistas de hoje. Um autor pagão como Cícero tem uma compreensão mais correta da lei de Deus do que os relativistas modernos. A lei natural por Cícero. A verdadeira lei é a reta razão em harmonia com a natureza, difundida entre todos os seres, imutável e sempiterna, que, ordenando, nos chama a cumprir o nosso dever e, proibindo, nos aparta da injustiça. E não obstante, nem manda ou proíbe em vão os bons, nem ordenando ou proibindo opera sobre os maus. Não é justo alterar esta lei, nem é lícito derrogá-la em parte, nem abrogá-la em seu todo. Não podemos ser dispensados de sua obediência, nem pelo Senado, nem pelo povo. Não necessitamos de um sexto aielo que nola explique ou nola interprete. E não haverá uma lei em Roma e outra em Atenas, nenhuma hoje e outra amanhã. Ao invés, todos os povos em todos os tempos serão regidos por uma só lei, sempiterna e imutável. E haverá um só Deus, Senhor e governante, autor, árbitro e sancionador desta lei. Quem não obedece a esta lei foge de si mesmo e nega a natureza humana. E por isso mesmo sofrerá as maiores penas, ainda que tenha escapado das outras que consideramos suplícios. Da República 3:22. Uma definição de lei. Em sua acepção mais geral, lei designa a norma ou causa exemplar a que as coisas se devem conformar em todos os domínios, físico, da arte e dos costumes. Significa, portanto, uma ordenação da razão destinada a assegurar a realização da ordem. O ato de vontade não é mais do que a exteriorização ou a manifestação de um imperium. É essencialmente um ato da razão que define a ordem e os meios da ordem. A lei, conforme diz Tomás de Aquino, é uma ordenação da razão, promulgada em mira do bem comum, por aquele que tem o encargo da comunidade. E essa razão não é mais do que a emanação ou reflexo da razão suprema. Seu fim é o bem comum, e não o bem particular deste ou daquele. Sem dúvida, obriga cada indivíduo, mas dirige-se a todos, em vista do bem comum de todos. O universo é uma comunidade que tem Deus por chefe, enquanto Criador e legislador soberano. Só pode ser decretada por aquele a quem compete ordenar as coisas para o bem comum, que é o fim da lei. Só aquele que exerce a autoridade legítima e que, por essa razão, tem o dever e a missão de assegurar o bem comum de todos. Quando alguém declara obrigar-se por um voto, por um contrato ou por uma promessa, não faz senão reconhecer a autoridade da lei natural e, por conseguinte, a autoridade de Deus, legislador da ordem natural, que impõe a observância desses compromissos e o respeito da palavra dada. Esse tipo de lei derivam as suas propriedades de ser possível, justa, útil e estável. Possível, por ser uma ordenação da razão. Seria absurdo ordenar coisa impossível. Justa, como ato que é da razão. Injusta seria, do ponto de vista da razão,
uma noção contraditória, pois significaria uma razão que se nega a si mesmo ao exigir algo contra a razão. Útil, sem dúvida, ao bem comum. Do contrário, não teria razão de ser. E estável, ou seja, deve conservar o seu poder de obrigar por todo o tempo enquanto não for revogada pelo legislador. O efeito remoto da lei natural é tornar virtuosos os seres racionais, pois é pela virtude que o homem se prepara para a obtenção do sumo bem. O efeito imediato consiste em criar, no sujeito da lei, uma necessidade de agir de natureza moral, que recebe o nome de obrigação ou dever. Qual a melhor definição para a lei? Durante grande parte da história da humanidade, governante e lei foram sinônimos. A lei era simplesmente a vontade do governante. Um primeiro passo para se afastar dessa tirania foi o conceito de governar segundo a lei, incluindo a ideia de que até o governante está abaixo da lei e deve governar através dos meios legais. As democracias foram mais longe, criando o Estado de Direito. Estado de Direito significa que nenhum indivíduo, presidente ou cidadão comum, ninguém está acima da lei. Os governos democráticos exercem a autoridade por meio da lei e estão eles próprios sujeitos aos constrangimentos impostos pela lei. As leis devem expressar a vontade do povo, não os seus caprichos e nem os caprichos dos reis, ditadores militares, líderes religiosos ou de partidos políticos, autonomeados. Os cidadãos nas democracias estão dispostos a obedecer às leis da sua sociedade. Então, porque estas são as suas próprias regras e regulamentos. A justiça é melhor alcançada quando as leis são criadas pelas próprias pessoas que devem obedecê-las. Por esta razão, os juízes devem ter uma formação sólida, serem profissionais, independentes e imparciais. Assim, a lei deve ser promulgada, sem o que não poderia obrigar. É essencialmente uma regra que se dirige, antes de tudo, à razão, e não pode ser obedecida senão enquanto é suficientemente conhecida. Devemos conhecer bem as leis de Deus, para bem viver os seus domínios. Juízes, réus e julgamentos. O operador do direito, estudando o Espiritismo, sente-se em casa, onde encontra assuntos dessa natureza. Os próprios livros espíritas mostram estes temas. O livro dos Espíritos, no capítulo 11, trata da lei da justiça, de amor e de caridade. Estuda o amor e a caridade ao lado da justiça, porém não esgota os assuntos, apenas lhes dá noções gerais. Mas em outras obras vamos encontrar referências principalmente psicografadas por Francisco Cândido Xavier e outros. Por exemplo, há 2000 anos de Emmanuel, relata seu próprio julgamento antes da vida que teve como Públio Lentulus Cornélio, onde este julgamento foi presidido por entidades de alto gabarito do mundo espiritual. Em Libertação de André Luiz, mostra o trabalho de um tribunal localizado em zona purgatorial, onde atuavam juízes cruéis, voltados para a opressão a pretexto de se fazer a justiça. Em Evolução em Dois Mundos de André Luiz também, em que o autor afirma que existem tribunais no mundo espiritual garantindo que, em numerosos casos, os acusados são julgados por jurados, não leigos, mas conhecedores do direito e de outras ciências sociais. Também podemos ver em Atlântida, o Reino das Trevas, de Roger Bottin,
por Hermes Trismegisto, onde se retrata como foram criadas por Atlas os justiceiros, como eles se auto-intitulavam, que mantinham e mantêm as cobranças e punições nas zonas das trevas, com todo um império de poder, de domínio e de punições. Consideravam-se os executores das cobranças das leis de Deus de causa e efeito. André Luiz esclarece que, quanto mais adiantados são os réus em inteligência e moralidade, mais complexos são os julgamentos, inclusive porque estes réus pedem a própria condenação para se ressarcirem frente à consciência em desalinho. Quanto a nós, operadores do direito aqui no mundo material, vem a propósito o alerta feito a um juiz ainda encarnado pelo orientador Gubbio, conforme relatado em Libertação, mostrando a responsabilidade de quem julga. A Grande Síntese, obra magistral de Pietro Ubaldi, cognominada O Evangelho da Ciência, diz: à proporção que o juiz evolui, torna-se digno de conquistar o direito de julgar. Como funcionam as leis de Deus? Uma mensagem de Chico Xavier. Nascestes no lar que precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Possuís os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais e nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são as almas que atraíste com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Os teus pensamentos e vontades são as chaves dos teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada e vivência. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa as mudanças que estão em tuas mãos. Reprograma a tua meta. Busca o bem e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Emmanuel. De quanto tempo dispomos para aprender as leis de Deus? Para entendimento do tempo disponível, temos que enxergar onde nos encontramos no período evolutivo de nossa centelha divina. Já estamos na Terra há cerca de 3 a 4 bilhões de anos. Já passamos por todas as fases de aprendizado nos reinos inferiores da humanidade, pois o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, se mexe no animal, desperta no homem e se realiza no anjo. Estagiamos, portanto, bilhões de anos nos reinos inferiores, sendo que o período de permanência em cada reino vai diminuindo progressivamente, pois nossa evolução segue uma progressão geométrica e não uma progressão aritmética. Estamos neste momento em uma fase de transição, crítica em nossa evolução, a fase humana, pois o homem é a fase onde os instintos animais lutam contra o despertamento espiritual em busca da supremacia. Vivemos bilhões de anos antes da fase hominal e viveremos uma eternidade após esta fase. E, portanto, esta fase é pequena e passageira frente a todo o esplendor da criação universal.
Quais são as leis de Deus que temos de aprender? Todos os seres humanos vão subindo a cada um dos níveis de aprendizagem correspondente às 7 leis universais, as quais têm que incorporá-las para poder passar para outra etapa evolutiva, no nosso caso, ao reino angelical. Percorrendo a pirâmide de baixo para cima, vamos encontrar as leis da natureza que já foram incorporadas em nosso subconsciente pelas vivências passadas remotas nos reinos inferiores. Elas nos regem independentemente de termos ou não consciência delas. São leis segundo as quais criamos e manifestamos nossa realidade. Vamos ver alguns exemplos de Ricardo Chioro. Noções sobre a lei. Vamos iniciar pela lei de atração. Atraímos a nós o que desejamos. Atraímos também o que consideramos indesejável, se nos concentrarmos nisso. Se nos concentrarmos em doença, manifestaremos mais doença. Se nos concentrarmos em pobreza, manifestaremos mais pobreza. Se nos concentrarmos na falta de amor em nossas vidas, manifestaremos apenas mais carência. É impossível criar amor quando nos concentrarmos no medo. É impossível criar prosperidade quando nos concentramos na pobreza. Trata-se da lei de atração magnética, que estamos aprendendo desde a fase mineral pela lei de atração universal. Concentre-se intencionalmente no que deseja. Evite concentrar-se no que considera indesejável em sua vida. Se você estiver em um ambiente onde pessoas estão entretidas em conversa indesejável, desculpe-se e vá embora. Permanecer nesta energia negativa apenas atrairá mais dela para a sua vida. Noção sobre outra lei, a lei da permissão. Ponha seus pensamentos na consciência universal, fortalecidos pelo desejo, e permita que o universo os manifeste para você. Se você tiver esperança, não estará permitindo. Se você tiver expectativa, não estará permitindo. Quanto mais esperar, quanto mais esperanças tiver, mais tentará manipular ou controlar, então mais atrapalhará e retardará a manifestação de seus desejos. A lei da permissão significa simplesmente isso, permitir. Lembre-se, tudo na criação é energia, vibração e polaridade. Todo pensamento, por você pensado, apresenta uma frequência. Cada sílaba, cada palavra ou forma de pensamento que você invoque tem seus próprios conjuntos de frequências que ressoam por todo o seu universo. Quando você se concentra no medo, as frequências de raiva, depressão e caos são as mensagens recebidas por seu universo. Quando você se concentra no amor, as frequências de alegria, harmonia e paz ressoam por todo o seu universo. As leis de Deus. Percorrendo a pirâmide de baixo para cima, vamos encontrar as leis da natureza, que já foram incorporadas em nosso subconsciente pelas vivências passadas, remotas, nos reinos inferiores. Quem trilha o caminho do autoconhecimento está sempre se transformando e já não fica no tédio de sempre repetir as mesmas falhas e experiências. Então temos, depois, o conjunto da lei da harmonia, onde tudo funciona como uma orquestra divina, sem falha. A seguir,
temos a lei da correspondência, onde podemos ver que tudo que está em cima está embaixo. O micro e o macrocosmo são sempre idênticos. A lei da evolução controla os instintos, facultando a transformação dos potenciais latentes em poderes ativos. Como a força se mede pela resistência encontrada, a lei da polaridade fornece atração e repulsão, que regula as forças universais da oposição, a qual gera energia, movimento e ação, portanto, movimenta a evolução. A lei da manifestação permite que a unidade, indiferenciada e homogênea, se manifeste na criação por ressonância de si mesma, dando origem a duas forças opostas, Yang e Yin, que geram a polaridade. Regula como a mente do todo se manifesta na viagem evolutiva para a compreensão do universo. E, finalmente, temos que aprender a lei do amor, que é, portanto, o princípio e o fim do universo. Todo o universo sucede como uma manifestação do amor. A princípio, vibrando lentamente, ele se materializa. Depois, vibrando mais rápido, volta a Deus. A harmonia do universo é o objetivo maior do Pai Criador. Quando fez um momento de emoção ser transformado em um momento de criação universal.